Olá, turma do 7º termo de pedagogia, tudo bem? Vamos então para mais uma aula de pedagogia hospitalar. Hoje nós vamos trabalhar das páginas 20 a 24 da apostila que eu postei na aula anterior, combinado? Algumas coisas para a gente retomar que diz sobre a atuação do pedagogo hospitalar, que ele precisa pensar tanto nos conteúdos escolares, como também no desenvolvimento emocional e cognitivo dos seus alunos, tá? Então, ele não tem só que pensar na matéria que ele está ensinando, mas olhar para aquele aluno num todo, né? Uma pessoa que tem emoções, que tem sentimentos, mas também que não é porque ele está doente que ele não é um ser pensante, um ser inteligente, que raciocina e que pode produzir bem nas questões de ensino-aprendizagem de conteúdos escolares, tá? As classes escolares, a gente tem duas possibilidades, né? De se ter mesmo uma classe onde os alunos são levados para lá para terem aula. Quando nós temos alunos na mesma série, com o mesmo conteúdo, eles podem ser reunidos em um ambiente todo montado e que precisa ter todas essas características de uma sala mesmo, de ter recursos visuais, de ter materiais, desde de lápis, canetinha, giz, tinta, algumas coisas que tomando todo cuidado com material atóxico, né, e que também não cause nenhum tipo de alergia, mas com todas os devidos cuidados, essa sala precisa ser montada como uma sala de aula mesmo. Mas também existe a outra possibilidade, que é a classe hospitalar no leito. Não é porque o aluno está no leito, né, não está na cama e você está dando aula só para ele, que não chama classe hospitalar, também chama classe hospitalar. Então, você tem essas duas possibilidades, a aula individual no leito, mas também o agrupamento nas salas, né, nas classes hospitalares. Essas classes, além de toda essa organização que é preciso ter, e de toda a questão de higiene e tudo mais, ali o que tem que acontecer ali? O pedagogo e o professor hospitalar, ele precisa garantir a continuidade, isso já foi dito várias vezes, ele precisa garantir a continuidade das atividades escolares da sala na qual o aluno está matriculado, tá? Então, se ele está no 2º ano, eu tenho que dar o conteúdo do 2º ano de acordo com o que a professora está programando lá na escola dele. O professor hospitalar, ele também precisa garantir o retorno desse aluno, a reintegração desse aluno para a sala dele. Não é assim, ele recebeu aula, tchau, foi bom enquanto durou, agora você vai voltar. Não. O professor hospitalar, ele tem essa característica também de acompanhar o retorno desse aluno para sua sala de origem. Ela precisa fazer essa ponte, porque ele volta debilitado, ele tem que já ir preparar, esse professor também tem que preparar o professor da sala que vai recebê-lo, dar algumas orientações para que o professor também prepare os alunos para receber essa criança que ficou por um bom tempo hospitalizada. O professor hospitalar, ele também tem outras duas características. Ele deve humanizar o ambiente, né? Aquele ambiente da criança que está hospitalizada, que cada hora é um enfermeiro, cada hora é um técnico, cada hora é um exame. O professor é né? E é ele que humaniza, que faz com que aquele ambiente seja mais acolhedor. Ele que tem que proporcionar momentos em que o aluno, né, respire um pouco aliviado, que ele se sinta realmente acolhido, né, acolhido não só pelo professor enquanto ser humano,
mas assim, de que apesar dele estar naquele ambiente, ele também está aprendendo. Porque o pedagogo, além de transmitir conhecimento, né, ou assim, mediar para que o aluno aprenda, para que o aluno construa o seu próprio conhecimento, ele precisa atuar na formação do eu do aluno, não é? Sabe, assim, às vezes a gente fica pensando que porque é uma sala hospitalar, porque está num ambiente de hospital, o máximo que o professor hospitalar vai fazer é dar o conteúdo para o menino não ficar atrasado. Só que não é isso, ele precisa atuar realmente como um professor, que não só trabalha conteúdo, mas também a formação do eu. Esse pedagogo, ele precisa priorizar o resgate do poder infantil para aprender nesse contexto. O que é isso? Ele precisa conseguir captar aquela criança, o poder que a criança tem de aprender, apesar do contexto onde ele está inserido, né? A criança... Agora, como que ele faz isso? Ele é criança, e criança gosta do quê? Criança gosta de brincar, criança gosta de ouvir histórias, criança gosta de se divertir. Então, o professor, mais ainda do que aquele que dá aula numa sala de aula regular, ele precisa ter essa visão humanizada de olhar para aquela criança e falar assim, ela continua sendo criança. E porque ela é criança, eu preciso tratá-la como criança e ter as mesmas estratégias e técnicas de ensino para que ela aprenda, apesar, acho que essa palavra que é a chave, né? Apesar do ambiente onde ela está vivendo por esse tempo de tratamento. O pedagogo, ele tem que dar continuidade, isso já foi dito, ele precisa desenvolver as habilidades. Então, eu volto a dizer, o professor não está ali só para cumprir conteúdos, mas para desenvolver habilidades. Vocês, nas outras disciplinas, já fizeram bastante esse exercício de olhar o que é conteúdo, o que é habilidade. Então, aquele aluno também precisa desenvolver as suas habilidades, bem como desenvolver a parte socioafetiva, né? Algumas crianças ficam em isolamento e muitas vezes o único contato, além da equipe médica e da família, o único contato com o exterior que essa criança tem é o professor, né? Então, ele também tem que fazer toda esse amadurecimento socioafetivo que essa criança tem. E quando ela está em contato com outros alunos nas salas hospitalares, elas precisam também ter essa socialização, e o professor precisa ter bastante sabedoria nessa hora, porque são várias crianças, e algumas crianças fragilizadas e às vezes com doenças diferentes. Em alguns hospitais de câncer infantil ou do adolescente, nós vamos ter ainda, em alguns casos, crianças amputadas. Então, o professor precisa ter essa sensibilidade de colocá-los juntos e tratar as questões afetivas e emocionais também do aluno. Eu preciso ler um trecho que me chamou muito a atenção nessa apostila, que eu achei assim que faz uma diferença no nosso olhar para esse tipo de educação. Diz assim, ó: começamos a perceber nesse contexto intersubjetivo do hospital, em que se interpenetram os conceitos de educação e saúde, uma nova perspectiva de educação, que fertilize a vida, pois o desejo de aprender, conhecer, engendra o desejo de viver no ser humano. Então, olha o poder que a educação tem. Então, se um professor, ele entra num hospital e está dando aula para uma criança hospitalizada, que está passando dias difíceis naquele lugar, e ele consegue tocar de uma maneira tal
que haja o desejo de aprender e de conhecer coisas novas, isso vai direto ao desejo de viver. E a gente sabe que quando a pessoa tem desejo de viver, ela vai ter também, na maioria das vezes, uma resposta aos tratamentos muito mais positiva, né? Isso não é regra, mas na sua grande maioria das vezes, quando a pessoa quer viver, a resposta é mais positiva. Então, olha que privilégio, né, o professor tem de poder fazer parte desse despertar para a vida de uma criança hospitalizada. Então, que esse desejo também possa brotar no coração de algum de vocês e que vocês possam fazer a diferença na vida das crianças hospitalizadas. Tá bom? Até a próxima, então. Tchau, tchau.